Salve, coelhada! Eu sou o Salviano e essa é a 4ª temporada do América História. América e 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 História. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. Em 1966, o América se encontrava em uma situação financeira bem complicada. O presidente Walter de Mello e Silva colocou em prática, então, uma ideia para alavancar recursos. Se espelhando em clubes como Santos, Juventus e Vasco, o Coelhão planejava lançar sua Vila Olímpica e, com isso, venderia títulos patrimoniais aos seus sócios. A ideia inicial era construir um parque aquático e uma sede social com 5 pavimentos no terreno ao lado da Alameda. Em setembro daquele ano, o Conselho Deliberativo então modificava o estatuto do clube para permitir essa venda de cotas. A expectativa inicial era que o clube conseguisse com isso um total de 3,5 bilhões de cruzeiros, o que seria hoje em dia em torno de R$ 1.300.000. A construção do centro social irá trazer a redenção para o esporte americano, desde que trará recursos financeiros de grande monta para o clube, disse o presidente Walter Mello na solenidade de lançamento da pedra fundamental do centro social. Ao mesmo tempo que tentava arrecadar dinheiro de qualquer forma, o América também lutava politicamente para ser incluído no torneio nacional do ano seguinte, o torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão. Esse campeonato era o antigo Rio-São Paulo, que a partir de 67 seria expandido para incluir clubes de outros estados. Na primeira edição, expandiram incluindo clubes de Minas, Rio Grande do Sul e Paraná. A partir de 68, também incluiriam Bahia e Pernambuco. O América tentava a todo custo participar do torneio porque sabia que teria seu status elevado naquela mudança de paradigma que estava acontecendo no futebol nacional. O futebol local já não tinha tanto apelo naquele tempo, e as disputas nacionais estavam começando a se firmar. A Taça Brasil já existia desde 59, e o Robertão acabaria sendo a gênese do Campeonato Brasileiro que surgiria em 1971. Esse primeiro campeonato seria jogado a partir de março de 67, e tínhamos o apoio de Atlético, Cruzeiro e da FMF para sermos incluídos. Mesmo sem dinheiro, o América dizia que tinha condições de garantir aos clubes participantes a cota fixa de 10 milhões de cruzeiros por partida. É que o critério para a inclusão dos clubes era o de renda. Os 2 clubes de Minas com a maior renda entrariam. A América era o terceiro. Mas em dezembro de 66, depois de uma reunião entre os dirigentes das federações de todos os estados envolvidos, além de João Avelange, da CBD, ficou definido que Minas teria sim 3 clubes e o América estava dentro. A estratégia política alamedina tinha conseguido angariar a ajuda de Avelange para pressionar as federações carioca e paulista. Na sequência, os clubes cariocas deliberaram e votaram contra a inclusão do América. Nesse momento de início do campeonato nacional, a força das federações era maior que a força da CBD. E essa briga se estendeu durante todo dezembro e início de janeiro. De um lado, os clubes mineiros, a FMF e a CBD. Do outro, as federações paulista e carioca. Para convencer os cariocas, a estratégia foi aumentar a quantidade de clubes cariocas. O presidente da Federação Mineira, Coronel Guilherme, formulou um novo apelo para que o América Mineiro seja incluído no certame, ponderando que se trata de uma agremiação tradicional do futebol mineiro e que pode perfeitamente, com Atlético e Cruzeiro, zelar pelo prestígio de Minas. E aproveitou para pedir também a inclusão do América do Rio, outra expressão do futebol brasileiro. Com a entrada de mais um time do Rio, agora só precisávamos convencer a Federação Paulista. A decisão então estava nas mãos de Mendonça Falcão, presidente da Federação Paulista de Futebol.
Mendonça Falcão disse que estranhou as notícias espalhadas sobre a inclusão dos Américas Mineiro e Carioca. Disse ainda que todas as decisões têm que ser tomadas por unanimidade. E que o caso do América já ficou decidido na penúltima reunião, quando foi vencido por 4 votos contra 1. Essa decisão não pode ser modificada por ninguém, nem mesmo pela CBD, quanto mais por federações regionais. Apesar dessa declaração, o América ainda não tinha desistido. Confiando nas palavras do coronel José Guilherme, manteve o ritmo das contratações visando a nossa participação no torneio e foi a São Paulo se reunir diretamente com o dirigente paulista. Ele ainda se manteve contra, mas concordou em realizar uma assembleia entre os 5 clubes paulistas para confirmar se eles seriam contra ou a favor da inclusão do Coelho. Mas Mendonça Falcão tinha um plano de criar já naquele momento uma Série A e uma Série B do Campeonato Brasileiro. E para isso fechou questão em 15 clubes para o Robertão. A declaração dele em 11 de janeiro era de que o América só iria ao torneio por compaixão. A meta do torneio era dinheiro, não compaixão. Essa declaração não seria bem aceita pela opinião pública belo-horizontina, que estava empolgada com o gigantesco estádio de Minas Gerais inaugurado em 65, e principalmente pela comunidade americana que reagiria protestando contra ele. Em março de 1967, o Congresso Nacional é reaberto somente para aprovar a nova Constituição do Brasil, que trazia 186 artigos e foi aprovada praticamente sem discussões. É assim que funciona uma ditadura. O presidente Castelo Branco sanciona a lei da imprensa, que impõe censura prévia nas redações, emissoras de rádio e televisões. E o Brasil deixa de ser a República dos Estados Unidos do Brasil e passa a ser denominado República Federativa do Brasil. Depois da campanha fraca no ano de 66, o América demitiu o técnico Paulo Benigno e também diversos atletas. Manteve os mais promissores e começou a contratar e peneirar novos nomes. Conseguimos alguns empréstimos do Botafogo e da Portuguesa. Além disso, 14 atletas vieram treinar na Alameda de diversos times. Os que se destacassem poderiam ser contratados. No dia 10 de janeiro, os jogadores voltaram das férias e começaram os treinos com o diretor de futebol Job Fernandes e o técnico dos aspirantes e juvenis, o Pardal. O atacante Samuel, grande nome do América na época, não queria continuar. Tentava ser vendido ao Vasco, mas não conseguindo que o Vasco o comprasse, ficou criando uma novela para renovar no América. Nesse início do ano, o América, percebendo o problema, até tentou trocá-lo do goleiro Gilberto do São Paulo ou vendê-lo ao Palmeiras. Mas isso acabou não ocorrendo e depois de muito disse-me-disse na imprensa, ele renovou por mais um ano. No dia 13, o novo técnico se apresentou na Alameda, Jorge Vieira. Ele era um técnico jovem que tinha sido campeão em 60 com o América do Rio, passado pelo Vasco e também uma temporada no Belenenses de Portugal. Ao longo de todo janeiro, tivemos chegadas e saídas de diversos atletas no América. O goleiro Ari e o médio Sudaco, do América do Rio, Café, quarto zagueiro do Valério Doce, o ponta esquerda Caldeira, da Portuguesa, o lateral Décio Brito, do Renascença, Zé Carlos Mérola, ponta do Palmeiras, entre outros, foram avaliados e contratados nesse período. Como o América não conseguiu participar do Robertão, e o Campeonato Mineiro só começava no segundo semestre, o América se organizava para fazer amistosos e talvez umas excursões. Pensava-se fazer excursões ao sul do país e também à Europa, mas no fim das contas estreamos no Rio de Janeiro contra o Vasco. O jogo estava previsto para ser em São Januário, mas por causa das chuvas fortes foi adiado e acabou acontecendo no dia 22 de fevereiro no Maracanã. O América estreou seu novo técnico e também o novo uniforme da temporada nesse jogo. Camisa toda verde, com golas brancas e escudo branco, calções brancos e meias alviverdes. Primeiro jogo do ano, técnico e jogadores estreantes, não dá para esperar muita coisa. O América joga bem só no primeiro tempo, toma um gol, consegue empatar com o Samuel, o melhor em campo inclusive, mas depois toma um segundo e na etapa final o terceiro. Final Vasco 3-1. Infelizmente as coisas não ocorreram bem para o América na sua volta aos campos de futebol. Não deu vexame, apenas deu sinais de que evoluiu muito pouco em relação ao que era no ano passado. Aliás, em 66, o América foi só Samuel, e hoje não é muito além disso.
Dali do Rio de Janeiro, a comissão já viaja direto para Vitória, porque o segundo amistoso é contra o Rio Branco, no Espírito Santo, dia 26. Jogamos melhor esse jogo. Dominamos o primeiro tempo, Samuel fez mais um gol, mas no segundo tempo, com um pênalti discutível, eles empatam. Final 1-1. Antes de voltar a BH, ainda fazemos mais um amistoso, agora contra a Desportiva Ferroviária, no dia 28. Bem mais entrosados e jogando melhor, o América vence a primeira do ano, 3-2 com gols de Sudaco, Samuel e Edvar. No dia 4 de março, recebemos o Rio Branco para um jogo no estádio Minas Gerais, como o Mineirão era chamado no seu começo. Era o jogo revanche, uma vez que ficou empatada a primeira partida lá em Vitória. O Rio Branco estava invicto há 27 jogos, e esse jogo seria a estreia do ano para a torcida americana, uma vez que os 3 primeiros jogos foram fora de BH. Jogo para a torcida conhecer o novo time, o novo técnico e o novo uniforme. Mas por causa de alguns erros, os jornais divulgaram que o jogo começava às 5 da tarde, mas ele estava marcado para as 4. Com isso, a maioria americana só chegou ao estádio para ver o segundo tempo. E para piorar, todos os gols saíram no primeiro tempo. Eles abriram o placar aos 8 e meteram uma retranca. Samuel, sempre ele, empata para a gente aos 15. E Edvar vira o jogo aos 42. Aos 45, Samuel passa por 2 zagueiros e chuta, tirando do goleiro. A bola vai entrando, mas o árbitro apita o final do jogo e invalida o gol. Inacreditável. Durante esses meses de amistosos, enquanto o time ia se entrosando, a diretoria americana tentava aos poucos ir reforçando o time. Jair Bala chegou a ser cogitado. Ele estava em BH e chegou a treinar uns dias na Alameda, mas não houve acordo com o comercial de Ribeirão Preto e ele acabou indo para o Palmeiras. Ainda naquele ano, ele teria uma breve passagem no Cruzeiro. Outro que quase voltou para o América foi o Dario Alegria. Ele chegou a ser anunciado no América, mas uma divergência no Palmeiras acabou cancelando o negócio. Ambos, Dario e Jair, já tinham passado por aqui em 64, 65 e voltariam, mas não seria nesse ano de 67. Mas um que voltou nesse período foi Mosquito. O ponta de lança que tinha sido vendido ao Botafogo de Ribeirão Preto não se adaptou lá e acabou voltando para a Alameda. Em junho, Silvestre, que estava no Siderúrgica, também veio para o América. O Siderúrgica, em 67, apenas 3 anos depois de ter sido campeão mineiro, estava fechando seu departamento de futebol. Outras providências da diretoria americana foram relativas ao centro social. Os 3.500 títulos da primeira fase foram todos vendidos num prazo recorde. A diretoria anunciou que mais 5.000 títulos seriam colocados à venda na sequência, e as obras já estavam de vento em popa. Quem vai ao campo do América nota logo uma parte de seus muros do lado da Alameda Álvaro Celso, todo cercado de tábuas. Quando entra, do lado esquerdo, há um longo corredor de tábuas. Se a pessoa não está bem informada e vai à secretaria do clube, ficará surpresa de ver que, onde antigamente ficavam os troféus e máquinas de escrever, estão pás, picaretas e outros apetrechos de construção. Onde estavam as arquibancadas da quadra de futebol de salão, estão montes de terra, entulho, areia, cascalho. São obras da Vila Olímpica, que começam em ritmo acelerado. A secretaria funciona agora abaixo das arquibancadas. Ainda em março, enfrentamos o Vila do Carmo em Barbacena e o Acesita em Timóteo. 2 vitórias e recebemos o Valério no Mineirão no dia 25. Era o segundo jogo do Novo América diante de sua torcida. Mas o Valério tinha metido um 4-0 em cima do Atlético no amistoso uns dias antes e veio para BH bem confiante. Um temporal atacou BH naquela tarde e mesmo com Edvar abrindo o placar para a gente, eles empatam e viram o jogo, graças a 2 falhas do nosso goleiro de Jair. O América ficou testando seus goleiros durante alguma parte desse primeiro semestre. Carlos, Ari e quem teve mais oportunidades de Jair. Só fechamos um titular mesmo quando o Gilberto foi finalmente contratado, mas isso só em final de maio. Entramos em abril com mais amistosos. No dia 1º jogamos com o Vila no Independência. Era o primeiro jogo entre profissionais no Indepa desde a inauguração do Mineirão. Menos de 2 anos depois da sua inauguração, alguns clubes já percebiam que as despesas para se jogar no Mineirão eram muito altas e dependendo do jogo não valia a pena jogar lá. E o jogo terminou no empate em 1-1. com Samuel fazendo nosso gol. Depois enfrentamos o Democrata de Sete Lagoas no Mineirão. Outro jogo com o Vila no Indepa, ambas vitórias nossas por 3-1, e fomos ao interior paulista numa pequena excursão.
Primeiro em Campinas, vencemos o Guarani no Brinco de Ouro por 2-1, 2 gols de Samuel. Essa vitória impressionou bastante e fez a cotação do América aumentar. Campinas ficou impressionada com a forma demonstrada pelos jogadores mineiros e quer ver o América outra vez enfrentando a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Mas esse jogo com a Ponte acabaria não tendo acerto financeiro, então só jogamos com o Guarani e com o Botafogo de Ribeirão Preto, que já estava acertado. Nesse jogo, um empate emocionante em 3-3, gols de Samuel, Edson e Nilo. Em maio, teríamos mais 3 amistosos, todos no Mineirão. Dia 6, recebemos o América do Rio num jogo trágico. Eles abrem o placar aos 6 minutos numa falta que nosso goleiro Djair falha mais uma vez. 1 minuto depois, Samuel sofre uma falta dentro da área. Edson cobra o pênalti e empata pra gente. Nesse momento, o ex-tesoureiro do América, José Pedro de Almeida, que estava no estádio assistindo o jogo, sofreu um infarto e morreu ali mesmo. Posteriormente, o América decretou 3 dias de luto em sua homenagem. No segundo tempo, mesmo com a gente jogando melhor, eles fazem o segundo gol numa bela jogada. O time de Jorge Vieira não esmorece e continua tentando até que Mosquito faz o gol de empate, agora numa jogada de vacilo do goleiro deles. E até o fim do jogo ainda tivemos outras chances, mas o placar não se alterou, 2-2. Eu vou postar alguns gols desse jogo nas redes do América História para você ver. Me procura lá, @AFC História no Twitter, Instagram e Facebook. O próximo amistoso é um jogo internacional, contra o Huracan da Argentina, dia 21 de maio. O América do Rio trouxe o Huracan e o Nacional do Uruguai para uma série de jogos no Brasil. Os primeiros jogos eram aqui no Mineirão. América versus Huracan na preliminar de Atlético versus Nacional. E fizemos um grande jogo. Com Samuel dando show de bola e Mosquito ensinando como perder gols sem fazer força, o América, mesmo dominando o jogo quase todo, não conseguiu passar pelo Huracan e o placar ficou em 1-1. Gols marcados por Álvares aos 14 e Edivar aos 19, ambos do segundo tempo. O Huracan não foi um bom time que se esperava, entretanto apresentou jogadores individualmente bons e seus atacantes deslocavam muito, dando bastante trabalho à defesa americana. Seu melhor jogador foi o goleiro Irusta, que junto com o atacante Mosquito impediu que o América vencesse e mesmo estabelecesse uma goleada no primeiro tempo. E no dia 25 fizemos um clássico contra o Atlético, um jogo confuso, cheio de erros de arbitragem, com 4 expulsos sem motivo, 2 de cada lado, e que saímos derrotados. 2-1 para eles, com mais uma falha do nosso goleiro Djair. Nesse jogo, o atacante Samuel disse ter ouvido o juiz falando para o atacante do Atlético, Edgar, que ele devia ampliar a contagem. Posteriormente, o árbitro processou Samuel e, como era a palavra de um contra o outro, Samuel teve que se retratar. É depois desse jogo que vamos conseguir trazer o goleiro Gilberto do Palmeiras, como eu falei antes. E é com ele que vamos fazer os últimos amistosos em junho. Primeiro, enfrentamos o Guarani de Campinas numa revanche, agora no Mineirão, no dia 11. O jogo termina 1-1, com o Zé Carlos fazendo nosso gol. Depois enfrentamos o Atlético no dia 17, no Mineirão. Outra derrota para eles, 3-2, agora com Edgar e Sudaco fazendo nossos gols. Apesar dessa derrota, o América de Jorge Vieira estava prestigiado e confiante para estrear no Campeonato Mineiro no início de julho contra o Vila Nova. A Guerra dos 6 Dias foi o conflito que envolveu Israel e os países árabes entre 5 e 10 de junho de 1967. Pelo efeito surpresa do ataque preventivo, a guerra se transformou em uma clara vitória israelense, apesar da superioridade numérica e material dos árabes. A vitória esmagadora de Israel o levou à condição de potência militar incontestável no Oriente Médio e lhe deu um imenso prestígio em escala global. O Campeonato Mineiro de 1967 teve a participação de 12 equipes. O regulamento era pontos corridos, 2 turnos ida e volta e quem pontuasse mais era campeão. A estreia foi justamente num jogo do Coelho, América e Vila no Mineirão, no dia 1º de julho, um sábado à tarde. Jorge Vieira, depois de muitos treinos e amistosos, entrou com a América num 4-2-4 assim. Gilberto no gol, Décio Brito, Luizão, depois Caiô, Café e Zé Horta, Sudaco e Chiquinho, Zé Carlos Mérola, Silvestre, Samuel e Caldeira.
Não estreamos bem, jogo fraco e sem interesse, mas saímos com a vitória. Caldeira, num passe açucarado, encontrou Silvestre, que fez 1-0. Samuel comemorou o gol e acabou entrando numa briga com o zagueiro do Vila e foi expulso. Mas nessa época ainda não existia cartão vermelho e um jogador expulso não ficava impedido de jogar a próxima rodada. Ele era julgado pelo TJD e, dependendo da gravidade, aí sim ficaria sem jogar determinados jogos. Então Samuel jogou a segunda rodada, que foi dia 8, e enfrentamos o Uzipa de Ipatinga. O Uzipa estreava no campeonato e pegou a vaga do Siderúrgica, que decidiu não mais competir. Jorge Vieira colocou Caiô já de titular na zaga e substituiu o jovem Chiquinho no meio por Dirceu Alves. E o América se deu bem, com 3 gols de Silvestre, que foi o artilheiro e o melhor do time, e um de Samuel, que abriu a contagem do primeiro tempo. O América alcançou seu segundo triunfo no Campeonato Mineiro, vencendo com grande facilidade o Uzipa de Ipatinga por 4-0 em partida disputada sábado à tarde no Mineirão. A terceira rodada veio no dia 13 e mantivemos a liderança do certame e Silvestre como artilheiro do campeonato. Enfrentamos o Formiga no Mineirão e já aos 3 minutos Zé Carlos fez 1-0. Aos 6, Silvestre fez o segundo e no fim do jogo o terceiro de calcanhar. Parece que foi um jogo em que o América deitou e rolou, mas a crônica mostra que não foi bem assim. Depois do 2-0, tivemos um pênalti que Sudaco isolou e isso desanimou o time, que passou a jogar mal. A sorte é que o Formiga não ofereceu grandes perigos. Bom, o importante é a vitória e a boa fase. Estamos invictos e não tomamos nenhum gol. A quarta rodada é contra o Uberaba, que está mal no campeonato. Só tem 1 ponto. O jogo é no Mineirão, dia 20 de julho. Uma quinta-feira à noite gelada na Pampulha. O frio trouxe mais um jogo ruim da equipe. E para piorar, dessa vez perdemos. 1-0 para eles. Quinta rodada é um jogo fora. Dia 30 de julho em Itabira enfrentamos o Valério. Chiquinho volta ao meio de campo junto com Dirceu Alves. Samuel não joga e Edivar entra no seu lugar. E diferente dos jogos anteriores, o América faz um jogaço no primeiro tempo e já lança 3-0 no placar. Silvestre, aos 17, abre a contagem. Zé Carlos, num chute de fora da área, aos 20, faz 2-0. E de novo, Silvestre, oportunista, faz 3-0 aos 45 do primeiro tempo. No segundo tempo, o Valério diminui e Nilo do América é expulso. O que poderia ser algo preocupante, não passa nada. E com uma defesa sólida, mantemos o resultado de 3-1. Nesse momento, o América ainda tentava reforçar seu elenco, tentando trazer um meia de maior valor. Carlos Pedro, que tinha passe com o Belenense de Portugal, chegou para fazer testes e poderia ter o passe comprado posteriormente. Sexta rodada, mais um jogo no Mineirão, agora contra o Democrata de Sete Lagoas, no dia 5 de agosto. O time é o mesmo da vitória sobre o Valério, e apesar de ter jogado mal no primeiro tempo, no segundo dominamos e vencemos com facilidade, com 2 gols de Edivar e 1 de Zé Carlos de pênalti. Estamos na metade do primeiro turno e a tabela está assim. Atlético lidera com 12 pontos, América é vice-líder com 10 pontos e Cruzeiro está em terceiro com 9. Uberlândia tem 8 e o Zipa 7, são os 5 primeiros. A sétima rodada é o clássico contra o Atlético, jogo importantíssimo, os 2 melhores do campeonato naquele momento, jogo no dia 13 no Mineirão. E foi nesse jogo que nasceu a torcida uniformizada feminina americana, a Tufa. 50 moças vão domingo ao Mineirão torcer pelo América. Um médico, que é dono de um salão de beleza, o Sr. Newton de Castro Ribeiro, organizou a torcida feminina do América, que vai torcer pelo time domingo, inteiramente uniformizada. Esse jogo deu um público sensacional, mais de 80 mil presentes no Mineirão. Mas o jogo, tecnicamente, não foi bom. Poucas chances de gol, jogo truncado, nervoso, e perdemos mais uma vez. 1-0 para eles, gol de pênalti aos 44 minutos do primeiro tempo. Sim, mais um gol de pênalti discutível a favor do time de Lourdes. Como todos os grandes jogos em que o nervosismo toma grandes formas e impede os jogadores de encontrar tranquilidade, Atlético e América não deixaram boa impressão, especialmente porque, além de só ter havido um gol, foram poucos os momentos de emoção e de perigo diante de Gilberto e Hélio. Os 2 times jogaram com excessivo cuidado. Além disso, não demonstraram muito entrosamento e várias de suas peças acabaram falhando. No América, o principal problema foi o ataque. Samuel esteve numa tarde lamentável. Sequer deveria ter entrado. Zé Carlos começou bem, mas caiu de produção.
Silvestre pouco fez. Caldeira vencia bem os duelos, mas cruzava mal. Julinho, que entrou no lugar de Samuel, correu bastante e tentou algumas jogadas, mas por estar fora de jogo há muito tempo, não conseguiu muita coisa. Agora estamos em terceiro, o Cruzeiro já nos passou. Derrota em clássico sempre balança o técnico, e Jorge Vieira foi muito criticado porque tirou Samuel e entrou com o Julinho ao invés de Edivar. De qualquer forma, a diretoria americana se apressou em dizer que ele estava prestigiado e seguia. E o próximo jogo era um jogo difícil contra o Uberlândia, que estava em quarto colocado. Jorge Vieira estava doente e foi substituído por seu auxiliar, que escalou Edivar ao invés de Samuel ou Julinho. O jogo foi dia 20 no Mineirão, e somente 2.900 pessoas foram ao campo para ver a América já tomar sufoco logo de início. O Uberlândia veio com tudo e dominou o Coelhão. Aos 13 minutos fizeram 1-0, aos 16, 2-0. Vaiado por sua torcida, que pedia a saída de Chiquinho, o América não desanimou. Caldeira e Dirceu Alves foram à frente, obrigando o Uberlândia a recuar para garantir os 2-0. Aí começaram a aparecer também Edivar e Silvestre. O cerco foi feito. Aos 28 minutos, Dirceu cruzou na área. O goleiro deles espalmou e a bola sobrou para Chiquinho chutar forte, 2-1. O jogo ficou aberto, com chances lá e cá. Aos 43, num contra-ataque nosso, o zagueiro deles manda a bola para dentro. 2-2 ainda no primeiro tempo. Aos 11 do segundo tempo, Dirceu faz de cabeça depois de uma falta que Caldeira cobrou. Virada sensacional do Coelhão e gol merecido para o craque Dirceu Alves, o melhor em campo. Mas a partir de agora, o jogo fica violento de ambas as partes, tanto que Zé Horta e Chiquinho são expulsos do nosso lado. O Uberlândia tenta a todo custo o empate e dá margem para o América contra-atacar. Numa dessas, pênalti. Zé Carlos Mérola bate e fecha o placar, 4-2, e o América continua na briga. Na próxima rodada, recebemos o Araxá no Mineirão, dia 27 de agosto. O Cruzeiro empatou no meio da semana, então uma vitória nossa pode fazer a gente empatar com eles nos 14 pontos. O Araxá tinha começado bem o campeonato, mas tinha desandado, e agora já não foi páreo para o Coelhão. Abrindo o marcador aos 6 minutos, com Edivar completando bom passe de Zé Carlos, o vice-líder teve Araxá à sua mercê. Nos primeiros 20 minutos, a superioridade americana foi tamanha, que seu adversário ainda não havia chegado à sua área. Dirceu Alves voltou a ser perfeito na destruição e no auxílio ao ataque. Além do gol de Edivar, Samuel, que havia entrado no lugar de Silvestre, fez o segundo, e ainda tivemos um pênalti que Zé Carlos desperdiçou. No final, o Araxá fez um gol e fechamos em 2-1. Com essa vitória, estamos empatados com o Cruzeiro em 14 pontos, na vice-liderança, e o Atlético tem 16. A 10ª rodada é o clássico contra os azuis, penúltima rodada do turno. E o presidente Walter Melo faz um apelo para a torcida para comparecer ao Mineirão. A torcida tem comparecido muito pouco aos jogos, e isso o deixa muito preocupado. O América vem jogando aos domingos e precisa se classificar nas rendas para disputar o Robertão em 68. E isso só será possível se a torcida comparecer em massa aos jogos. A CBD exige um mínimo de 250 mil cruzeiros novos na renda para que um clube dispute o Robertão. Jorge Vieira entrou com um time diferente nesse jogo. Tanto o Décio Brito quanto o Geraldino, laterais, estavam machucados, então ele escalou o juvenil Sabará. No meio de campo, ele tirou Chiquinho, que não vinha bem, e escalou Edson, que ficou muito tempo se recuperando de uma lesão. Esse era o primeiro jogo dele no ano. E no ataque, ele preferiu colocar a dupla Samuel e Edivar, deixando Silvestre na regra 3. O jogo começou naquele domingo, dia 3 de setembro, bem movimentado. O Cruzeiro começou já mostrando a que veio quando teve uma boa chance aos 2 minutos. Mas o América respondeu de imediato, com Caldeira chutando para a defesa de Raul. O jogo foi rolando e o Cruzeiro foi tomando conta da partida, mas sem tanta efetividade. A partir dos 20, quando Sabará fez 2 boas jogadas em cima de Rodrigues e de Tostão, o América começou a crescer e sentiu que podia ganhar, se tivesse organização e tranquilidade. Controlamos então o jogo com algumas chances, mas termina o primeiro tempo ainda em 0-0. Antes de acabar, Silvestre entra no lugar de Edivar, e isso faria com que o time melhorasse ainda mais no segundo tempo. Voltamos para a etapa final, ainda controlando o jogo. Os azuis tentavam, mas não conseguiam nada efetivo. Tostão e Dirceu Lopes estavam bem marcados.
Aos 26, Zé Carlos faz boa jogada e cruza na área. Silvestre cabeceia com violência, mas Raul defende. A bola sobra para Caldeira, que abre o placar. Gol do Coelhão. Nosso gol faz o Cruzeiro reagir, mas ainda desorganizado. O América estava infernal, com Samuel e Silvestre se revezando no auxílio ao meio de campo, enquanto Caldeira deitava e rolava na ponta. Na defesa, Sabará foi um dos melhores em campo, mas todos foram bem, anulando os ataques cruzeirenses. Aos 41, Dirceu Alves cobra uma falta rasteira no canto esquerdo. Raul chega a tocar na bola, mas não impede que ela entre. 2-0 e festa nas arquibancadas. Antes de acabar, o Cruzeiro ainda fez um gol de honra aos 43 e tentou empatar, mas o América se segurou bem. Vitória incontestável de um time muito bem armado por Jorge Vieira. A torcida feminina trouxe sorte ao América, diz Paulo Papini na sua coluna. E a charanga de Severino faz festa no Mineirão. A última rodada do turno é contra o Nacional de Uberaba, no Mineirão, no feriado de 7 de setembro. Um jogo maluco que teve 7 gols, olha só. Em 2 minutos de jogo apenas foram marcados 2 gols. Primeiro para o Nacional, com o América empatando logo em seguida em pênalti que Zé Carlos converteu. Aos 19 minutos, Edivar, livre de marcação, entrou e fez o segundo. Aos 4 do segundo tempo, o América fez o terceiro através de Samuel, que chutou bem, vencendo o goleiro. O Nacional reagiu e conseguiu empatar, aos 27 e aos 39. 1 minuto depois, o América marcou o gol da vitória quando Zé Carlos cobrou uma falta da direita, Dirceu Alves cabeceou, o goleiro defendeu apenas parcialmente e Edivar entrou com a bola para dentro do gol. A América termina o turno com 18 pontos. Atlético e Cruzeiro jogam 3 dias depois e ficam no 0-0, então fica 5 em primeiro turno. Atlético em primeiro com 19, América com 18, Cruzeiro com 15 e o Zipa com 14. Campanha muito boa de um América que quer ser campeão. Mas agora o campeonato dá uma pausa e só volta no final de setembro. A partir desse ano, com a população da capital mineira chegando a 1 milhão de pessoas, a infraestrutura urbana de BH, que já dava sinais de colapso desde a década anterior, precisou de intervenções drásticas que mudaram o panorama da cidade. A reforma urbana, conhecida como Nova BH 66, alargou vias, cortou árvores e cobriu cursos de água, fazendo com que a urbe, que um dia foi chamada de Cidade Jardim, se transformasse em uma metrópole. Após o fim do primeiro turno, tivemos a convocação dos jogadores mineiros para os jogos amistosos que a seleção mineira faria para comemorar 2 anos de Mineirão. Gilberto, Dirceu Alves, Caldeira e Samuel foram os convocados do América. Ao mesmo tempo, as definições para o Robertão de 68 começaram a tomar forma, e o América voltou a se mobilizar para tentar uma vaga. Assim como fizemos em 66, começamos a pressionar para que Minas tivesse 3 vagas e não somente 2. Foi aí que Mendonça Falcão, presidente da Federação Paulista, perguntado sobre o ingresso do América, responde que, mesmo que o América seja campeão mineiro, não permitirei seu ingresso no Robertão, pois é time pequeno. Como esperado, essa fala do dirigente paulista provocou uma forte reação por parte da comunidade americana. Paulo Papini, na sua coluna Dente de Coelho, aproveitou a ocasião para relembrar todos os esquemas de corrupção que o deputado Mendonça Falcão esteve envolvido, e chegou a partir para o lado pessoal. A diretoria americana conseguiu que a FMF fizesse declarações dizendo que, se Atlético, Cruzeiro e América não podem disputar o torneio, então ninguém deve entrar. E era esse o trunfo que nós tínhamos, conseguir que a duplinha blefasse em nosso favor. O Cruzeiro, a princípio, topou. O Atlético ficou sem dar opinião direta, disse que dependia de uma votação do seu conselho. Além disso, órgãos oficiais como a Assembleia Legislativa e a Câmara de Vereadores de BH manifestaram desagravos contra o dirigente paulista e em defesa da honra do futebol mineiro. Durante aquela semana, a TUFA organizou uma passeata pelas ruas de BH contra Mendonça Falcão e suas declarações. Foi um sucesso e teve muita repercussão. À medida que as notícias chegavam a São Paulo, o dirigente foi ficando preocupado. É que no dia 23 de setembro, um sábado, aconteceria o jogo amistoso entre a seleção mineira e a seleção paulista.
jogo no Mineirão e que teria a presença de Mendonça Falcão em BH. E as moças da Tufa já tinham avisado que teria outro protesto na sexta-feira. Quanto mais perto de sexta-feira vai ficando, mais cresce o entusiasmo das moças da Tufa que estão preparando para Mendonça Falcão uma recepção que nunca mais ele vai esquecer. Depois dessa, ele não esquece mais os mineiros. Ao invés da bajulação que sempre espera aqui, vai encontrar é revolta, é reclamação. O futebol mineiro e principalmente o nosso América não pode ficar dependendo de um homem como esse. Mas a passeata teve um começo tímido. As meninas não acreditavam no sucesso por causa do horário. O departamento de trânsito só liberou a passeata começando às 4h30 da tarde. De qualquer forma, começou com todo o quadro da Tufa e muita gente com bandeiras e flâmulas, já na porta do salão de beleza Belle France, que era o salão do Nilton Ribeiro, idealizador da torcida e organizador da passeata. Abrindo o cortejo, 4 moças seguravam uma faixa de 14 metros com os dizeres: Falcão, este é o América que você tentou humilhar. Logo em seguida vinha a rainha do América, Selma Marisa Fernandes, carregando a bandeira do clube em cima de um jipe. Atrás vinha um pelotão de moças vestidas com mini saia verde e camisas brancas com escudo americano. Todas carregavam algum troféu que o América já ganhou na sua história. Junto a elas vinha Severino da Charanga com todos os membros do grupo. Mais atrás, outras moças, agora com camisetas verdes e carregando flâmulas e bandeiras. E ao final ainda tinha vários grupos de torcedores, carros e até torcedores de outros clubes. Elas desfilaram por várias ruas da cidade e foram apoiadas por toda a população mineira que já tinha pegado o ranço do tal Falcão. A estimativa é que ao final tinha em torno de 10 mil pessoas protestando. Em tempos de ditadura e de repressão política, as moças da Tufa conseguiram um feito inédito: uniram a cidade em torno do América. No dia seguinte, no jogo no Mineirão, as vaias e protestos continuaram, mas Mendonça Falcão, mais tranquilo, por não ter sido agredido, deu a seguinte declaração: Não sou contra o América e nem posso ser contra Minas. Aceito o direito de protesto, mas não aceito a imposição. Queremos argumentos que convençam a entrada de 3 clubes mineiros, porque na base do MUC não adianta. Mas em seguida, ele afirmou que o conselho mudou o entendimento. Seriam 2 clubes de Minas, e não Atlético e Cruzeiro, que estavam garantidos no Robertão. Então, se o América fosse campeão mineiro, ele entraria. Seria uma vaga para o campeão e a segunda para o maior renda do estado. Estamos em fins de setembro, vai começar o Campeonato Mineiro, e o América vai tentar ser campeão para entrar no torneio. E fazer isso com pouco dinheiro será um desafio tanto. Nesse momento, o América está com o salário e o bicho dos jogadores atrasado 2 meses. O dos juvenis está atrasado 5 meses e gerou até uma greve dos atletas. A boa notícia é que aquele meia do Belenenses que o América tentava comprar desde a metade do turno e estava treinando na Alameda, Carlos Pedro, finalmente foi acertado e ele vai poder reforçar o time. Estreamos contra o Democrata no dia 28 de setembro. E apesar de começar o jogo fazendo 1-0 com gol de Zé Carlos de pênalti, perdemos de 3-1. A torcida não perdoou esse vacilo, entendendo que esse jogo era inadmissível perder pontos. O Democrata era o vice-lanterna naquela altura. Muitas vaias depois do jogo e críticas exageradas, principalmente ao técnico Jorge Vieira, que foi chamado de desonesto, vigarista e até de atleticano. Supersticiosos que somos, teve quem dissesse que todo jogo às quintas-feiras a gente perdia. Mas o azar ou a incompetência continuaram na segunda rodada. Só empatamos com o Vila no Mineirão em 1-1, com gol de Carlos Pedro na sua estreia. Cada ponto perdido do América aumentava a crise no clube. Agora já se falava em deposição da diretoria e quais nomes poderiam assumir o América. E quanto ao dinheiro das cotas do clube social vendidas? Sobrou até denúncia de supostas irregularidades. A torcida feminina acreditava que a culpa era dos juízes que roubavam o América descaradamente e produziam um manifesto xingando e dando nome aos ladrões. A torcida feminina, a torcida americana em geral, continuará firme e disposta desde que não acabem com a ação destruidora dos chantagistas do apito, aqui chamados de juízes. Gil Trindade, Brucutu, Silvio Davi, Joaquim Gonçalves principalmente, e todos os demais da FMF estão condenados pela Tufa. E é esse o nosso protesto público. Cadeia para os ladrões.
Na Alameda, Jorge Vieira denunciava que existia um boicote de alguns jogadores e exigia que eles fossem mandados embora. Caldeira principalmente, mas também Zé Carlos, Silvestre e Samuel. Não é possível armar um bom time se os jogadores não querem nada. Estão boicotando meu trabalho no América. Ou esses jogadores saem do time agora, ou então não posso continuar lá. Apesar de muita gente discordar e achar que não existia isso de boicote ou jogadores fazendo corpo mole, o problema só foi resolvido com Caldeira tendo seu contrato rescindido e Zé Carlos sendo multado em 60% de salário. Jorge Vieira já se preparava para colocar um time totalmente modificado no próximo jogo, mas durante a semana, os jogadores procuraram o técnico, mostraram que confiavam plenamente em Caldeira e o técnico voltou atrás, e o América aceitou o Caldeira de novo. A terceira rodada teve a primeira vitória do retorno. No dia 14 de outubro, vencemos o Uzipa no Mineirão por 2-0. Ironicamente, os gols foram de Caldeira e Zé Carlos. Mas apesar dessa vitória, o América ainda estava incomodado. É que o árbitro não deu 2 pênaltis claros nesse jogo e apesar dos 2-0, foi um jogo tenso e bem difícil. Antônio Bicalho, supervisor de futebol, e o presidente Walter Melo deram declarações ameaçando romper com todos os árbitros mineiros e só aceitar árbitros de fora em todos os jogos. O América confia em apenas 5 juízes dos 90 que fazem parte do quadro oficial da Federação Mineira. Os dirigentes afirmam que 75% dos juízes do quadro são atleticanos convictos. Não se pode confiar em suas atuações. Essa briga com os juízes se estenderia, mas não daria em nada, e o América só sairia perdendo. Um clube sem dinheiro não conseguiria bancar custos de árbitro de fora em todo o jogo, então só nos restou aceitar o quadro da FMF. Na quarta rodada, contra o Araxá, dia 19 de outubro, entramos em campo de camisas brancas, porque a verde estava dando azar. E sem o número 5, porque todos que vestiam a 5 se contundiam. E assim, driblando mal olhado, vencemos por 3-0 com gols de Zé Carlos, Samuel e Chiquinho. Nesse momento, os times do interior já não têm mais chance. O Atlético lidera com 25 pontos, América e Cruzeiro têm 21. O melhor do interior, o Zipa, tem 14. E ainda sonhando com uma vaga no Robertão de 68, a política alamedina agora conseguiu que o ministro das Relações Exteriores, Magalhães Pinto, aquele que dá nome ao Mineirão, e também o ministro da Casa Civil, Rondon Pacheco, enviasse um telegrama a João Avelange pedindo que ele interceda mais uma vez em favor de um terceiro mineiro no torneio junto ao Mendonça Falcão. A quinta rodada é somente no dia 29 de outubro. O América ainda está otimista de que conseguirá tirar a diferença para o Atlético, mas não pode perder nenhum ponto. O jogo é contra o Uberaba, lá na casa deles, e as coisas se complicam. O Uberaba estava mal e podia até ser rebaixado. A torcida deles, enfurecida, já agrediu o árbitro antes do jogo. Durante o jogo, jogavam pedras e garrafas no campo. Uma atingiu o Bandeira e por isso o jogo ficou parado uns 7 minutos. Outra atingiu a testa de Zé Carlos. O jogo ficou parado 40 minutos e só não foi encerrado porque o chefe de polícia local disse ao árbitro que se ele encerrasse, eles não saíam vivos dali. Com esse clima, o árbitro ainda deixou de marcar qualquer coisa em favor do América e marcou tudo em favor do Zebu. Eles fazem 2 gols e vencem por 2-1, com o Mosquito fazendo o nosso gol. O América entra com um recurso no TJD para anular esse jogo e ameaça até abandonar o campeonato. Fizemos uma reunião do Conselho Deliberativo para discutir esse assunto a sério e vários conselheiros eram a favor disso. Mas o ponto contrário era que, se a gente abandonasse o campeonato, não teríamos mais recursos nesse ano. E ainda teríamos que indenizar os outros times. A situação financeira já era péssima e isso podia piorar ainda mais. No dia 16 de novembro, esse recurso é julgado e o América vence por unanimidade. O jogo é anulado mesmo por erro de direito e coação física e moral. Mas antes de sair esse resultado, empatamos 2 jogos seguidos, perdendo pontos que nos afastam ainda mais de Atlético e Cruzeiro. Na sexta rodada, logo após o jogo com o Uberaba, vamos a Formiga, dia 5 de novembro, e empatamos em 2-2. E na sequência tem o clássico contra o Cruzeiro, dia 12, empatamos em 0-0. O time tinha ficado de novo animado, porque no dia anterior ao clássico, o Atlético tinha perdido para o Valério. E além disso, esse clássico com os azuis foi um jogaço, lá e cá.
com muitas chances e emoção, mas que acabou em 0-0 mesmo. E isso foi ruim tanto para o América quanto para o Cruzeiro. Depois veio a notícia que o jogo do Uberaba foi anulado. Jogaríamos novamente agora em campo neutro. Só que o Uberaba recorreu, então teria que esperar o julgamento do STJD. E na definição da Taça de Prata, sim, o Robertão estava mudando de nome. O América ganhou mais nomes de peso para lutar pela gente. Agora, o governador do estado, Israel Pinheiro, intercedia junto à CBD e às federações paulista e carioca para que incluísse o América em 68. Também o governador da Guanabara, Francisco Negrão de Lima, irmão de Otacílio, apadrinhou a causa. Náutico e Bahia também estavam nessa luta e esperavam ser incluídos juntos com o Coelho. O argumento utilizado agora é que Minas Gerais arrecada mais que São Paulo e Rio e pode ter um terceiro turno. Mas na reunião definitiva, no início de dezembro, mais uma vez, a força política não teve vez. Os donos do Robertão querem muito dinheiro. Gostaram do Mineirão, a nova mina do futebol brasileiro, mas só do Atlético e Cruzeiro, os recordistas de renda do Brasil. América, nem sendo campeão, terá vez. Bangu também está ameaçado de ficar de fora por causa das baixas rendas. Voltando ao campeonato, nessa altura a gente estava com 25 pontos. O Cruzeiro tinha 28 e o Atlético 31. Matematicamente ainda dava, mas era difícil. A rodada seguinte era contra o Uberlândia, lá na casa deles, dia 19. E no dia anterior, o Atlético perdeu mais uma. Chance de ouro pra gente. O Cruzeiro venceu seu jogo e ficou a 1 ponto do Atlético. O América começou avassalador e fez 3-0 em 8 minutos. Na saída de bola, Samuel vai ao ataque e sofre falta dentro da área. Zé Carlos cobre e faz 1-0. Com 7 minutos, Nilo chuta de fora da área e faz 2-0. 1 minuto depois, repete a mesma jogada e faz 3-0. Com essa facilidade, o time americano abaixou a guarda e ficou jogando tranquilo. O Uberlândia fez seu gol aos 28 minutos, mas no primeiro tempo terminou 3-1 mesmo. No segundo tempo, o América continuou com o mesmo desinteresse, tocando a bola no meio de campo, evitando qualquer dividida. O Uberlândia, não precisando se defender, foi ao ataque. Aos 32, faz o segundo e isso assusta o América, que agora sim passa a jogar bola. Mas aos 42, Sabará faz o passe errado e eles empatam, 3-3. Paulo Papini, na coluna do dia seguinte, sintetiza a frustração americana. Alguém tem que ser responsabilizado por essa tragédia. Alguém foi culpado. Um time que precisava de uma vitória, como se precisa do ar para a vida, vencendo de 3-0 e deixa empatar, merece um IPM. Tem caroço debaixo desse angu. Vamos ver se os jogadores terão falta de hombridade e de caráter para cobrar o bicho pelo empate. E a diretoria será capaz de atendê-los caso aconteça. Assim como aconteceu depois daquela derrota no início do turno, esse empate, que praticamente sela nossas chances no campeonato, desencadeia diversos problemas. Caldeira briga com Jorge Vieira de novo e foi afastado. Posteriormente, ele seria devolvido para a Portuguesa. Os jogadores e também funcionários mais simples do clube, como lavadeiras, cozinheiras, etc., podem entrar em greve. Estão há 3 meses ou mais sem receber. Walter Melo faz um acerto nos atrasados até setembro para contornar a crise. Ficam pendentes outubro e novembro. O jogo seguinte é contra o Nacional de Uberaba e o América perde de novo. 1-0 num jogo péssimo. A torcida vai ao supervisor Antônio Bicalho no Mineirão e ele chega a renunciar nos dias seguintes, mas depois volta atrás. Já sem chance nenhuma, jogamos e vencemos o Valério dia 2 de dezembro. 3-0 com 2 gols de Mosquito e 1 de Zé Carlos. Esse é o penúltimo jogo. O último é o clássico contra o Atlético, dia 10 de dezembro. No dia anterior, o Cruzeiro venceu seu último jogo e chegou a 35 pontos. O Atlético tem 33 e precisa vencer o Coelho para empatar com o Cruzeiro e gerar uma final entre os dois. É que o regulamento não considera salvo. Se terminar empatado em pontos, teremos 3 jogos entre as equipes para decidir o campeão. A torcida americana espera uma vitória do time. Podemos ter ido mal no campeonato e não conseguimos disputar o título, mas no mínimo vencer o Atlético precisa ser obrigação. O Atlético que liderou o campeonato durante quase todo o segundo turno e deixou o Cruzeiro passar. Só que em campo o que vemos é um show de horrores.
Perdemos de goleada, 4-0, com o time totalmente entregue, sem vontade nenhuma. A raiva foi tanta que a torcida começou a protestar, acreditando que a direção vendeu aquele jogo ao rival. O mais visado era Samuel, que já vinha jogando mal alguns jogos e ainda tinha dado declarações de querer ir para o Atlético umas semanas antes. Paulo Papini desistiu da sua coluna de tão revoltado que ficou. Com o videotape que todos vimos, ficam confirmadas as suspeitas levantadas anteriormente e aceitas as denúncias feitas pelo Cruzeiro sobre a venda do jogo de ontem. A derrota de domingo, não derrota em si, mas pela condução de alguns jogadores, foi a maior decepção que eu tive na minha vida de americano. A diretoria soltou uma nota se dizendo ultrajada com suspeitas e ameaçando processar os caluniosos. Para fechar o ano, aquele recurso no STJD sobre o jogo com o Uberaba foi revertido. O tribunal deu ganho de causa ao Uberaba. Não que a essa altura fizesse diferença para o campeonato, mas mostrava mais uma derrota americana nesse ano tão turbulento. O mandato de Walter Mello estava acabando e em 12 de dezembro teríamos eleições para presidente. Rui da Costa Val, ex-goleiro do América e que trabalhava no departamento de educação da prefeitura, foi indicado como um nome consensual naquele momento e aceitou. Não teriam eleições propriamente, era chapa única. Se minha candidatura for de união no clube, aceito e fico honrado com a lembrança do meu nome. Se houver apoio do Conselho e dos americanos, é com orgulho mesmo que aceito a presidência. Mas o ex-presidente Décio Alves Martins foi contra a indicação de Rui, dizendo que ele não tinha dinheiro para ser presidente do América e nem expressão para exercer o cargo. Rui então retira sua candidatura, alegando que só aceitaria se fosse candidato unânime, que unisse as diversas correntes. Alair Couto, o eterno presidente de 48, bem visto por toda a comunidade americana, é o nome que aparece em seguida, mas rapidamente ele declara que naquele momento não poderia aceitar. Jorge Carone, ex-prefeito de BH, é outro nome cogitado, mas a solução vem de uma ideia do patrono Celso de Mello Azevedo. Amador de Barros, um jovem empresário bem-sucedido, com 55 anos, tinha sido prefeito em 3 oportunidades na sua cidade natal, Campo Belo, portanto tinha alguma sabedoria política e vinha com muita disposição para ajudar o clube, seria o presidente. E Rui da Costa Val seria o vice. Essa composição agradava ao conselho e acalmava as dissonâncias existentes ali. Amador era o cara que chegava para cuidar da administração do clube. Tínhamos uma dívida milionária e ele era o melhor que tínhamos para resolvê-la. E Rui da Costa Val era o cara que cuidaria do futebol, que olharia com carinho para o objetivo final do América e que possibilitaria que os bons tempos voltassem. Pelo menos era nisso que todos acreditavam naquele momento. A torcida feminina gostou da chegada de Amador de Barros e Rui da Costa Val e se fizeram presentes na noite de posse, levando o Super Coelho, o novo mascote que elas apresentavam. Nos dias seguintes, elas planejavam um almoço em homenagem aos novos comandantes e queriam mostrar que essa organização feminina, uniformizada de verde e branco, não era somente um grupo de meninas torcedoras. Elas queriam participar da vida do clube de alguma forma. E conseguiriam isso em 1968. Mas isso é história para outro episódio. Love me one time, could not speak. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me 2 times, girl. Last week, all through the week. Love me 2 times, I'm gone away. Gostou do episódio? Você pode ajudar a financiar o América História mandando um pix de qualquer valor para americaehistoria@gmail.com.
Valeu e até dia 30 do mês que vem. Love me two-time girl. One for tomorrow, one kiss for today. Love me two-time, I'm gone away. Love me two-time.